Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar do TPS, que é o transtorno de processamento sensorial. O transtorno de processamento sensorial, que é o TPS, é uma condição em que o cérebro e o sistema nervoso têm dificuldade em processar estímulos do ambiente e dos nossos 8 sentidos. Sim, 8 sentidos, não apenas 5, como aprendemos na escola. Temos o tato, a visão, o olfato, o paladar, a audição, a propriocepção, a interocepção e o sistema vestibular. O TPS é uma condição neurofisiológica na qual a entrada sensorial do ambiente ou do próprio corpo é mal detectada ou mal interpretada pelo nosso cérebro. Sendo assim, uma criança com TPS sente dificuldade de processar, por exemplo, o calor ou o frio, o cansaço, a fome, a sede, as luzes e os sons. Pode não saber a hora correta de ir ao banheiro, para fazer cocô ou xixi e outras atividades cotidianas que podem tornar a vida das pessoas que sofrem de TPS bem difícil. O TPS afeta a grande maioria dos autistas e pessoas com TDAH, em diferentes graus, variando de um indivíduo para o outro. Ele também pode estar presente em pessoas com esquizofrenia, que é outra neurodiversidade. É por isso que é tão importante aprender sobre ele. Mas o TPS também pode afetar algumas pessoas neurotípicas. O TPS já foi muito associado ao autismo. Mais recentemente foi descoberto que é um distúrbio distinto, que pode ou não acometer pessoas com o transtorno do espectro do autismo, o TEA. Pesquisas recentes mostram que há um elevado grupo de pessoas que não são autistas, mas que apresentam TPS. A causa exata do TPS não foi identificada, mas pesquisadores acreditam que o transtorno tenha um forte componente genético. Há casos de hipossensibilidade e de hipersensibilidade sensorial. Quando há a hipossensibilidade, a criança precisa de bastante excitação ou esforço para sentir o estímulo sensorial. Por isso é comum que ela seja bastante agitada, faça muito movimento, muita bagunça, morda objetos ou coloque muita coisa na boca, que busque muito contato físico, precise de abraço, precise de carinho, precise de brincadeira física, que tenha pouca resposta à dor ou que goste de muito barulho e cheire tudo que encontra a pessoa vai cheirando. Já a hipersensibilidade é quando a criança percebe os estímulos com mais facilidade. Em alguns casos, as luzes e as cores brilhantes demais incomodam. Os sons ficam muito intensos e machucam os ouvidos. E os odores se tornam muito fortes e incomodam o nariz. E as sensações táteis são interpretadas de modo extremamente profundo. E a criança não gosta de ser tocada, não gosta de abraço. Essas pessoas sofrem com essa sensibilidade intensa e isso pode atrapalhar muito a sua rotina. Assim, podem ser mais seletivos com a comida, como eu disse, não gostar de barulhos e não gostarem de serem tocados. Também não gostam de se sujar e reclamam de luzes e cheiros fortes, além de serem mais sensíveis à dor. Vamos falar de alguns exemplos comuns de como o TPS pode se manifestar em pessoas. A intolerância a algumas roupas ou texturas é comum com a hipersensibilidade tátil. Elas ficam irritadas com a sensação de roupas ásperas ou de etiquetas que podem causar irritação em seus corpos. Então, em alguns casos, é preciso escolher vestimentas sem costura,
retirar todas as etiquetas, evitar tecidos que causem desconfortos, como lã, renda ou outros tecidos mais ásperos, costumam incomodar mais. Por isso, para uma pessoa com hipersensibilidade tátil, escolha tecidos macios e molinhos, como, por exemplo, tecidos de algodão, 100% algodão, flanela ou de seda. A intolerância a ruídos, no caso de sons, há pessoas com TPS hipersensível sente um grande incômodo com barulhos altos, como barulhos de liquidificador, aspirador de pó, barulho de obra, fogos de artifícios e rojões, por exemplo. Podem sofrer até mesmo com estímulos auditivos menores, de intensidade menor, como latidos de cachorro, ou até mesmo estímulos que aparentam ser em volume baixo. Elas têm um limiar de tolerância mais baixo para barulhos. Também é comum que pessoas com hipersensibilidade auditiva percam a concentração devido a esses ruídos. Quanto aos alimentos, algumas pessoas podem ter aversão a alguns alimentos devido à sua textura, cor, cheiro, sabor ou até mesmo a temperatura. Todos esses sentidos que estão envolvidos na alimentação são o olfato, o paladar, o tato e a visão. Eles podem ser fatores para a seletividade alimentar, sejam por si mesmo ou pela combinação de tudo. Eu, por exemplo, prefiro comer comida fria porque o cheiro forte da comida, ou até mesmo as comidas que eu gosto, podem me causar náusea. Então, muitas vezes eu prefiro comer comida gelada por causa do cheiro, que é menos forte. É comum encontrar quem sofra com transtorno de processamento sensorial com hipo ou com hipersensibilidade e ao mesmo tempo. Como, por exemplo, uma pessoa que se incomoda com barulhos é uma pessoa que tem hipersensibilidade na audição, certo? A audição é sensível. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa gosta de morder tudo. Lápis, caneta, brinquedos, bota tudo na boca. Nesse caso, essa mesma pessoa, ela tem uma hipossensibilidade no tato e no paladar. Por isso que ela busca sensações com a boca. Outro exemplo, uma criança pode ser hipersensível em relação ao seu tato e não tolerar muito contato físico. Não tolera toques, não tolera beijo nem abraços. E ao mesmo tempo, essa mesma criança pode ser hipossensível no olfato, tendo o costume de cheirar todos os objetos antes de usá-los. Isso é um jeito de buscar os odores, de buscar a sensação dos cheiros. Você consegue pensar em outras combinações possíveis? Existem várias. Vamos falar um pouquinho dos 3 sentidos menos conhecidos, que foram aqueles que a gente não aprendeu na escola. Todo mundo conhece, desde criança, os 5 sentidos básicos, que são a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Mas o que são os outros 3 sentidos? A interocepção, a propriocepção e o sistema vestibular. A interocepção é a função fisiológica de uma área do nosso cérebro chamada hipotálamo, de ter percepções relacionadas ao interior do nosso próprio corpo. Por isso o nome íntero, está se tratando do nosso interior. Como o sistema cardiovascular, quando você sente palpitação, isso é por causa da sua interocepção. Como o sistema respiratório, o sistema gastrointestinal, é por causa da interocepção que você sente a vontade de ir ao banheiro. A criança autista tem uma interocepção pobre. Ela não vai saber reconhecer bem quando está com fome, com sede, com sono. Ela vai ter dificuldades de perceber quando tem necessidade de ir ao banheiro. Por isso, muitas crianças autistas ainda se sujam, mesmo com 9, 10 anos.
ainda sujam calcinha e cueca. Ela não sente os sinais do corpo indicando o momento certo de fazer o xixi ou o cocô. E isso dificulta muito o desfraude. Algumas crianças podem nem sentir quando estão molhadas por causa da hipossensibilidade tátil. Agora vamos falar da propriocepção. A propriocepção é a capacidade inconsciente de sentir o movimento do nosso corpo e a posição das nossas articulações no espaço pelo nosso sistema nervoso central, sem ter que usar os outros sentidos, como a visão, por exemplo. Feche os seus olhos e depois coloque o seu dedo indicador na ponta do seu nariz. Você conseguiu acertar? De olhos fechados? De olhos fechados, posicione o seu pé direito em cima do seu pé esquerdo. Conseguiu acertar? E bater palma de olhos fechados, você consegue? É a propriocepção que nos dá essas informações a respeito do nosso corpo no espaço, graças ao sistema nervoso, sem depender da nossa visão ou do nosso tato. A criança que tem uma propriocepção pobre vai ser uma criança estabanada, que está sempre se batendo por aí, está sempre caindo e tropeçando, ficando toda hora com partes roxas pelo corpo. Ela não recebe ou não percebe corretamente as sensações advindas da propriocepção. E, finalmente, vamos falar do sistema vestibular. O sistema vestibular detecta a posição e o movimento da cabeça no espaço pela integração das informações dos receptores periféricos, que são os receptores da pele, mas nesse caso são os receptores localizados no nosso ouvido interno. A criança com alteração no sistema vestibular vai ser uma criança que vai ter dificuldade em manter o seu equilíbrio, o equilíbrio do seu corpo. É uma criança que pode sofrer de cinetose, que são crianças que sempre enjoam com o movimento. Eu era uma criança, ainda sou um adulto, que passo muito mal em carro, viagem de barco, viagem de avião, por exemplo. Esse é o meu caso e é o caso do Eric, meu filho. O tratamento e o diagnóstico mais adequado para quem sofre com TPS é a terapia de integração sensorial, feito por uma terapeuta ocupacional especialista em integração sensorial de Aires. É muito comum, primeiro, os pais observarem se a criança tem sensibilidade tátil, se sofre ao ser tocada e tocar em objetos, por exemplo. Se não gosta de botar o pé na areia e na grama, que era o meu caso. Se fica incomodada com algumas roupas, que é o meu caso e o caso do Eric. Se não gosta de se sujar, que é o meu caso e o caso da Mia. Ou se tem dificuldade na hora do banho. Algumas crianças que sofrem do TPS não sabem o momento de irem ao banheiro. Ou não gostam de água caindo no rosto. O meu filho, quando era menor, o Eric, ele tomava banho e a gente tinha que toda hora secar o rosto dele porque ele gritava de tanto incômodo. Essas crianças que sofrem de TPS também não sabem quando estão com fome, com sede, com sono, com calor, com frio. Então é comum crianças não saberem quando tirar o casaco e estão derretendo e vermelhas. Infelizmente, o TPS é bastante comum em crianças autistas e as dificuldades impedem que nossas crianças tenham uma vida plena. Os pais que notam essas dificuldades nos filhos devem procurar a orientação de uma terapeuta ocupacional especialista em integração sensorial de Aires. E se você trabalha com crianças ou é um educador, precisa ter muita paciência, porque se a criança está fazendo xixi e cocô na calça, se a criança não sabe a hora de comer, a hora de tirar o casaco sozinha, não é culpa dela. É o cérebro dela que não está recebendo direito a essas informações. A terapeuta ocupacional, ela vai trabalhar, vai fazer uma terapia de integração sensorial
E ela vai iniciar aplicando testes de integração sensorial de praxis, que é um teste chamado de SIPT, e vai aplicar esse teste na pessoa com suspeita de sofrer o TPS. Esse é um conjunto de testes padronizados desenvolvido pela Ana Jean Aires, que é a precursora da terapia de integração sensorial. E esses testes são uma abordagem clínica para identificação e para o tratamento do TPS em crianças e adultos também. Quanto mais nova a criança começar a fazer a terapia de integração sensorial, melhor, porque o cérebro ainda é muito maleável e muito moldável quando a criança ainda é nova. O cérebro termina de completar a sua formação, quando a bainha de mielina termina de se formar em volta dos neurônios, quando o adulto, na verdade, completa 25 anos. Então, até os 25 anos, você consegue ter um bom resultado. Mas mesmo assim, mesmo depois dos 25 anos, se você sofre do TPS, busque uma terapeuta ocupacional especialista em integração sensorial para te ajudar. É isso. Muito obrigada. Te vejo na próxima aula.